E olha, nação, a mídia tá de boca aberta com o técnico Felipe Luiz, hein? O PVC fez uma boa análise falando sobre o início do trabalho do técnico Felipe Luiz e a expectativa que todo mundo já tem, que é de ver o Flamengo conquistar muitos títulos, principalmente nesse ano de 2025. A evolução que o Flamengo teve nas mãos do técnico Felipe Luiz é algo absurdo, né? Foi totalmente da água pro vinho do que estava na época do Tite. E o PVC falou sobre isso, a gente vai analisar nesse momento. Inclusive ontem teve a partida do Flamengo em cima da Portuguesa, 5-0, como dizia o Jorge Jesus, 5, com fraturas. Vamos juntos aqui analisar nesse momento. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Desde já eu deixo os créditos desse vídeo aqui ao canal do BarbaCast, o podcast do Barba. Link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar o que o PVC falou do Felipe Luiz, técnico do Mengão. Houve algumas críticas no início do trabalho dele, porque diziam que ele estava ali, como é que as palavras que usava, tipo, protegendo os favoritos dele, como ele botou o Gabigol e tal, não sei o quê. E aí, quando veio o jogo do Corinthians, que o Bruno Henrique é expulso, ele mostra também que ele sabe defender e sabe defender bem, né? Eu acho que ali foi uma amostra da capacidade do que a gente pode esperar, do potencial dele. Sabe que teve uma vez... eu gosto muito do Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz tem um trabalho... Há muito tempo ele está se preparando para ser técnico. Em 2019, teve um jogo Brasil e Venezuela na Fonte Nova, Copa América. E o Brasil empatou com a Venezuela 0-0, um jogo horroroso na Fonte Nova. E a Venezuela jogava 5-4-1. Uhum. E o Atlético de Madrid muitas vezes joga 5-4-1 com o Simeone. Uhum. Muitas vezes jogou assim. E eu fotografei lá de cima da tribuna a maneira como a Venezuela estava defendendo. E na zona mista o Felipe Luiz passou, jogador da seleção, e eu falei: Felipe, vem cá, olha essa foto aqui. Me conta o seguinte: normalmente, quem faz esse 5-4-1 que a Venezuela fez e vocês não conseguiram quebrar, são vocês no Atlético de Madrid. Como é que vocês se ferram? Quem é que faz o quê para quebrar esse sistema quando você defende assim? E ele pegou a câmera e ficou assim. Ficou olhando, não parava de olhar. Aí ele falou: a gente tem um grupo de estudos. O Thiago, que jogou comigo no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, tá nesse grupo de estudos. Manda essa foto para mim, vou mandar pro grupo de estudos. Ele mandou pro grupo de estudos para estudar aquela situação, como sair daquilo. Em 2019. 2019. E aí o que ele fez naquele Corinthians? Ele fez um 5-3-2. Ele fez um 5-3-2 não, ele fez um 5-3-1, porque Sim. ele perdeu um jogador. Sim. Ele fez uma linha de 5 e obrigou o Corinthians a achar um espaço onde não tinha. Obrigou o Corinthians a abrir um cadeado sem a chave. Caraca. Ou seja, o PVC influenciou nessa classificação do Flamengo e Corinthians. Cara, isso mostra muito o interesse do Felipe Luiz por tática, por entendimento do jogo, né, cara? Isso é uma coisa totalmente diferenciada. O cara que todo mundo tem o direito a achar tudo, né? Mas o cara que duvida da capacidade de um cara que pega uma imagem em 2019, 5, 6 anos antes de se aposentar, e manda para um grupo de estudo que ele tem com outros jogadores e ex-jogadores para entender, para discutir, para se interessa por isso, cara. Tem uma diferença, Barba, que é a seguinte, eu acho, e eu já falei com técnicos portugueses que concordam com isso. Não é verdade absoluta. Lógico. Você pega um comentarista e jogador, muitas vezes ele fala assim: fulano joga muito. E você olha e fala: acho que não. Aí você entende o que ele está falando. Muitas vezes o jogador, o ex-jogador, o boleiro, tem o respeito absoluto pela relação do jogador com a bola. E o gosto que o jogador tem com a bola, ou seja, com o jogar. Sim. Mas uma parte da profissão do jogador é o gosto pelo jogo e não por jogar. Uhum. É claro que você vai ter o gosto por jogar se você tiver o entendimento do jogo. Mas é como você sentar numa mesa de cartas e ficar apreciando a carta. O desenho do coração você curte de copas. Curte os componentes do jogo, né? Não só o jogo em si. Mas não você ficar olhando o que ele descartou, o que foi que ele pegou, que carta tem na mesa.
Você precisa entender o jogo. Porra, é verdade, cara. Caramba, é verdade. E o Felipe entende. Entende? Entende. Ele se interessa pelo jogo. Ele se interessa pelo jogo e uma parte do jogo é a relação do jogador com a bola. Mas a relação do jogador com a bola não é tudo. Não é tudo, exatamente, não é tudo. Mas como é que você enxerga, assim, sei lá, o futuro do Felipe Luiz dentro do... Claro que é futurologia, não tem jeito. Mas assim, por outro lado, eu converso muito com as pessoas. Conversei com o Rica Perrone agora, recentemente, até estava lá nos Estados Unidos, a gente fez uma live também, né? E ele... Eu não lembro se naquele momento ele estava falando sobre isso já, porque eu não lembro se o Felipe Luiz já era o técnico, não lembro sinceramente se ele tinha assumido, mas eu acho que já. E aí ele e várias outras pessoas criticaram, né, uma parte da imprensa que botou o Felipe Luiz lá em cima nos primeiros 2, 3 jogos dele, porque o Flamengo mudou da água pro vinho e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu falei assim, cara, mas não é isso. Na minha opinião, eu acho que o pessoal entendeu que ali existia um trabalho, iniciozinho de trabalho promissor. E não é só porque o Flamengo mudou da água pro vinho, ele soltou o freio, na minha visão, tá? De leigo. É de torcedor. Sim. Ele soltou o freio do time e ele virou o cinto de segurança. Ele falou assim, vai lá. Se eu tomar o gol... A culpa é minha, eu tomei o gol, não foram vocês, porque foi uma decisão minha, vai pra frente, vamos atacar. E aí ele, claro, não foi só isso, né? É uma visão simplista da história. Obviamente ele montou o time de uma forma mais ofensiva, mais pra frente e tudo mais. Que é como o Flamengo tem, na minha opinião também, o DNA dele. O DNA do Flamengo de vencedor, né, dos anos 80 pra cá, sempre venceu mais quando jogou mais pra frente, né? O Zico era assim e etc e tal. E aí, eu falei assim, cara, dentro desse surgimento do Felipe Luiz como um técnico profissional, ele já estava trabalhando como técnico, mas não de elenco profissional, pode estar surgindo uma solução para os técnicos brasileiros. Não necessário o Felipe Luiz ser o técnico da seleção brasileira, não é nem isso. Mas um cara que faça o Brasil voltar às origens do jogo ofensivo. Você não concorda com isso? Não, vamos... Não é que eu não concordo. Não é que eu não concordo. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um grande técnico, mas vamos só contextualizar. Tá. Isso de você pegar um técnico que assumiu e em 3 jogos mudou a cara do time, isso aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, aconteceu com o Mano Menezes, aconteceu com o Abel Ferreira, aconteceu com Fernando Diniz, aconteceu com Paulo Bento no Cruzeiro, sempre aconteceu. É a piada de você dizer, você já sentiu o dedo do Felipe Luiz? O Samuel Jair gostou. Olha lá. Então, isso já virou até piada no futebol brasileiro por causa disso. Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa não é verdade que você não tem vida inteligente entre técnicos brasileiros, e um grande exemplo disso hoje é o André Jardine. Quem é o técnico da seleção da Espanha? Campeão da Europa? Cara, não lembro o nome dele. Luiz de la Fuente. O que ele fez em 2021? Perdeu a final olímpica pro Brasil do André Jardine. E ele é o técnico campeão da Europa pela Espanha. É o cara que botou o Lamine Yamal pra ser estrela da seleção espanhola. Sim. Mas ele perdeu pro André Jardine. Não, ele perdeu pra seleção brasileira. Nós estamos discutindo se o Brasil tem talento e se o Brasil tem técnicos. E o Brasil, do talento e do técnico André Jardine, ganhou do técnico campeão da Europa. Sim. Isso faz 3 anos. Sim, concordo. Aí você vai fazer o seguinte, os técnicos estrangeiros são melhores que os brasileiros. Eu acho que do ponto de vista cultural são mesmo. Mas vamos fazer a conta dos acertos de técnicos estrangeiros nos últimos 10 anos e dos erros? Vamos começar pelos erros? Sim. Olha, quem não deu certo ou deu meio certo: Paulo Bento, Reinaldo Rueda, Jorge Sampaoli no Flamengo, Vitor Pereira no Flamengo, Paulo Souza no Flamengo, Domenech Torren no Flamengo, Ramon Dias no Vasco, Ramon Dias no Botafogo, Sapinto no Vasco, Álvaro Pacheco no Vasco, Rafael Dudamel no Atlético, Antônio Mohamed, o turco, no Atlético, Gabriel Milito não deu errado, mas também não ganhou. Que mais? Ricardo Gareca no Palmeiras, Juan Carlos Osorio, Cudê no Atlético, Cudê no Internacional, Miguel Ángel Ramírez no Internacional, Alexander Ramírez no Internacional, Paulo Souza no Flamengo, já falei? Já. É muito. Cara, a gente faz uma... Luiz Castro? Luiz Castro deu certo. Não foi campeão, mas deu certo. Teve outro português do Botafogo.
Teve o Bruno Lage do Botafogo. Cara, a gente fala assim, pum. Quem deu certo? Abel, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Arthur Jorge, Luiz Castro, sem ser campeão. Você botou o Milito. No Santos, deu errado. Ariel Holan, Fabiano Busto, Gesualdo Ferreira. Cara, os técnicos estrangeiros são maravilhosos e todos eles dão errado aqui. Quem é um burro, então? Eu, futebol brasileiro. Sim. Porque é o que o Klopp fala. O Klopp já olhou lá da Inglaterra e falou: no Brasil, troca-se mais de técnico que de roupa íntima. E é pura verdade, a gente troca mais de técnico que de cueca. E isso é verdade, né? O que o Pedro está falando, cara, acontecia demais e vem acontecendo, né? Durante vários e vários anos, a troca de técnico. Um exemplo disso era o Flamengo. Cara, não conseguia encaixar um técnico no Flamengo, meu Deus do céu. E, na minha opinião, agora, eu acho que o Felipe Luiz vai ter uma continuidade meio que longínqua. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, né? O que o Felipe Luiz tem de grande diferença, sabe qual é? Ele voltou pro Brasil para trabalhar. Ele não veio passar férias. Isso vale para ele como jogador e como treinador. Verdade. Então ele veio para cá, ele como jogador cobrava o companheiro dele. Sim. Vem cá, fulano. Isso aí é muito bom que o PV está falando. O Felipe Luiz veio para trabalhar. Ele tem sede de ser técnico, de estar como técnico do Flamengo e tem sede de ser campeão, sede de vitória. Ele não quer perder, ele não aceita perder. A gente vê isso nele. Cada gol que o Flamengo faz, cada gol que os jogadores comemoram, ele vibra, ele tem sede, ele quer estar ali como técnico. Você não vai trabalhar, não? Que é o que o cara não faz aqui. Todo jogador brasileiro aprendeu a parte tática na Europa, menos o Pato e o Ganso, né? Uhum. Que você traz o cara pra cá e o cara não tem compromisso. Um monte de jogador que foi pra Europa teve muito compromisso tático na Europa, quando voltou pra cá, compromisso zero. Sim. Porque o cara volta de férias. O Felipe Luiz não tá de férias nem como jogador, nem como técnico. Sim. A diferença que pode fazer ele ser um grande técnico a médio prazo é essa. Entendi. É mais uma aula, né? Não é aula de nada, eu tô falando uma opinião. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você, cara. Ele veio trabalhar e ele trabalhou a carreira dele toda. Toda? Né? Toda, e trabalhou muito, ralou muito, né? Um cara que é um trabalhador do futebol. Exatamente. O Felipe Luiz é um trabalhador do futebol. E por isso que eu tô muito confiante no trabalho dele. Eu tô tão confiante no trabalho dele que eu sou Jorge Jesusete e eu falei, porque quando o BAP assumiu, antes dele assumir, diziam que ele poderia trazer o Jorge Jesus e tal. Eu falei, cara, o Felipe Luiz não precisa agora trazer Jorge Jesus. O Felipe Luiz vai dar conta. Entendeu? Eu acho que ele vai dar conta. Quando ele precisou mexer no elenco, ele mexeu. Quando ele precisou tirar o Gabigol lá no jogo do Corinthians, inclusive, ele tirou. Do Atlético, ele tirou. Entendeu? Pô, cara, eu tô muito confiante, muito animado no trabalho como rubro-negro e como brasileiro também. Porque o Jardine também é um outro exemplo. Mas depois desses dois, qual técnico brasileiro a gente pode colocar? Assim, de promissor? Joga mais pra frente, joga ofensivo e tal. Eu acho que tem vida inteligente. Paulo Vitor. Lógico que tem. O Paulo Vitor, que foi técnico da base do Palmeiras, que trabalha com o Jardine no América do México, vai ser um grande técnico. Quando for técnico. Cara, assim, eu acho que o problema é que a gente não tá formando. Tá bom? Perfeito. CBF Academy tem um sócio. Sim. Né? Tem um instituto que é sócio da CBF Academy. Sim. Quantos técnicos da CBF Academy formou nos últimos 5 anos? Não sei, uma centena. Zero! Como zero? Zero! Quem é que saiu e foi assumir o Felipe Luiz passou para a CBF Academy. Foi a CBF Academy que formou o Felipe Luiz? Não. Cara, tem zero! Alguém saiu assumir um time aqui e falou assim, eu quero agradecer aqui a meus instrutores da CBF Academy, que me formaram, me abriram um caminho, me abriram portas, me abriram horizontes. Não tem nada disso, cara. Alguém sai de Coverciano e fala. Da escola de Coverciano na Itália. Alguém sai de Clairefontaine na França e fala. Tem uma escola em Portugal também. Né? Tem os Institutos de Educação Física de Portugal que o Gesualdo Ferreira, que foi demitido do Santos, ajudou a formar, depois a Universidade do Porto. O Mano Menezes passou pela Universidade do Porto. O Mano Menezes trabalhou na mesma sala de aula do Paulo Bento. Você sai da Universidade do Porto e você sabe o cara saiu da Universidade do Porto. Alguém saiu da CBF Academy dizendo
Quero agradecer a CBF Academy Por todos os conhecimentos. por todos os conhecimentos que eu acumulei nos últimos anos. É verdade, é verdade. Eu, assim, o Tarek até tá falando aqui, o Tarek Biagio Assis tá falando, Renato, Roger e Diniz são os mais propositivos. O Roger tem um trabalho de conhecimento tático muito grande e ele foi apontado em alguns momentos da carreira de problemas de liderança, que ele diz que evoluiu. E eu não tô dizendo que ele tinha problemas de liderança, porque o Roger já me cobrou uma vez que eu falei uma coisa de terem dito quando ele saiu de um clube. Uhum. Eu não posso dizer, não tô no vestiário para dizer. Lógico. Eu tô dizendo o seguinte, no clube apontaram para a demissão do Roger 7 anos atrás que tinha uma questão. E ele já trabalhou isso. Cara, ninguém trabalha bem todo dia. Lógico, e nem todo trabalho. Eu sou um jornalista muito melhor hoje, espero, do que eu era 20 anos atrás. Sim, sem dúvida. Tá aí, nação, uma análise perfeita aí do PVC falando sobre o técnico Felipe Luiz, que promete no Flamengo, né? A gente viu a partida de ontem 5-0 em cima da Portuguesa do Rio de Janeiro. O Flamengo dominou a partida, teve alguns lances de perigos para a Portuguesa, mas o Flamengo dominou aquela partida, uma aula tática técnica do Felipe Luiz. Cara, o Flamengo tá voando. E a expectativa para a próxima partida agora contra o Fluminense, o Flamengo chega como muito forte, chega como favorito, cara. Muito forte, muito forte. Eu não tô querendo me iludir, mas eu acho que esse ano de 2025 promete. Eu acho que esse ano de 2025 o Flamengo vai levantar mais taças, sim. Vamos ver o que vai acontecer, nação? Muito obrigado por você estar aqui. Coloca a sua análise nos comentários. E aí, qual é a sua opinião? O que você tá achando do técnico Felipe Luiz no Flamengo? Qual é a sua expectativa para ele como técnico no Mengão? Eu acho que ele, cara, já tá brilhando, mas eu acho que ele vai brilhar muito mais como técnico do Flamengo. Tamo junto, nação. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.